Aí o pessoal estava na mesa lá, as fichinhas, aí depois da prece a gente encaminha. Fala muito e quem pegou o salão permanece aqui, tá? Vamos fechar nossos olhos. Tentar ajudar o Deus mestre amado Jesus. Rogando as bênçãos, rogando não para, mais essa noite. E que possamos, Senhor, sintonizar com a espiritualidade superior, elevando o nosso padrão vibratório, essas mesmas energias sanitárias que são derramadas sobre nós, possa ser levado aos nossos lares, aos nossos familiares sacrificados, possa envolver a todos, envolvendo a nossa vizinhança, trazendo um alento, a paz a cada lar. Muito obrigado mais uma vez, meu filho. E permaneça conosco hoje, agora e sempre. Pessoal, só lembrando, no momento do recadinho, sábado agora é nossa Noite das Tortas, que ela é um combo, né? Noite das Tortas junto o bazar de artesanato também. O pessoal que queira vir bater papo, conversar. Então, essa Noite das Tortas a gente faz 2 vezes ao ano. Geralmente é aquele momento da gente realmente colocar a conversa em dia, porque é o momento que a gente vem com mais calma, porque durante a terça-feira ou durante os trabalhos na casa espírita é muito rápido, né? Então é o momento da gente sentar, colocar a conversa em dia, conversar, e também a promoção, né? Mas assim, o legal também é esse momento agora realmente dessa interação que a gente faz na casa, tá bom? Então o valor está R$20, mas assim, bem simbólico mesmo, e o bazar também é à parte, né? Depois assim. O pessoal que está com a fichinha, se quiser caminhar, fica à vontade. No caso é a compra dos artesanatos, né? Isso, é a parte. O fichinha que é da sala 1, se quiser caminhar, o pessoal permanece aqui. Hoje o Edilson e o Edilson está sentado ali. À vontade, Edilson. Me escondido. Não vai aos gentios, né? Também não foi falar com conferência, não vai nem dos corintianos, né? É isso, né? À vontade. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Paciência para vocês vão me escutar e coragem para mim vão falar. Mais ou menos assim, né? Está fazendo um equilíbrio. Enquanto o nosso irmão cantava, eu estava lembrando de uma situação que a gente, muitas vezes nós procuramos a casa espírita, porque a gente está querendo tomar passe, porque alguém nos fala que a gente está precisando daquele passe, estamos meio desequilibrados, precisamos equilibrar, e o passe nos ajuda muito. Mas esse momento inicial aqui já faz parte, vamos dizer assim, olhando como um conjunto, como um todo, faz parte do tratamento global. Começa aqui com a gente fazendo as reflexões, atinando com algumas coisas das lições que nos chamam a atenção, fazendo prestar atenção naquilo que nós fazemos e fazendo algumas rememorações, e depois nós estamos mais preparados para o hora do passe. É como se fosse que lá a gente vai receber uma semente, aqui é uma preparação, tipo um arado mexendo com alguma coisa dentro da gente, né? Vai depender da lição, e depois a gente fica mais preparado para a hora do passe. Eu estava brincando com o Mauro ali, né? Que a gente vai ficando uma seta, passando meio-dia para tarde, assim, tem que sempre fazer um pendrive, assim, né? Para ajudar a gente a ter o encadeamento das nossas ideias. Na verdade, não fomos nós que escolhemos o tema da noite, não. Na terça-feira aqui, pelo menos uma dessas salas, eu sei que segue o Evangelho, né? É assim, outra, não sei, está diferente lá. Então, esse tema aqui foi o que nos escolheu na data de hoje. A princípio, a gente fica assim, se a gente pudesse escolher, poderia ser, mas depois a gente vai pegar a lição que está marcada, estuda, reflete e vê que ela poderá colaborar muito com a nossa situação de espírito, aprendiz, de aprendiz do Evangelho, que vai nos ajudar muito na nossa caminhada, naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente vai aprendendo e vai podendo fazer. E a nossa lição de hoje está no capítulo 24 do Evangelho.
que está lá, o título do capítulo é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E essa candeia não é candeeiro, né, que a gente não tem costume com isso mais, mas é como se fosse uma lamparina que vai iluminar a casa, que Jesus nos aconselha que quando nós tivéssemos candeeiro na nossa casa, como antigamente fazia, a gente pega aquela lamparina para um lugar mais alto, porque daquele alto ela ilumina o entorno que a gente tem. E a gente não faz assim, a gente não acende a lamparina e põe debaixo da mesa, ou põe escondido, ela não ilumina. Ou seja, está dizendo para nós assim, que se a gente tem algum conhecimento que a gente possa levar para alguém que vai ajudar essa pessoa a clarear alguma coisa para ela, que a gente possa fazer isso. Pois essa parábola está dizendo a nós, você sabe, põe em prática. Mas aqui nessa lição nossa, ela começa a entrar, começa narrando assim uma passagem do Evangelho que diz o seguinte: olha, que os discípulos iam sair para caminhar, para fazer as tarefas que Jesus determinava para eles. Jesus fez uma recomendação que a princípio vai contra essa situação. Ele, por exemplo, Jesus mandou colocar o candeeiro assim, aberto para todos verem e perceberem. Mas, no entanto, ele ficava, a hora que os discípulos foram sair, falou assim para os discípulos: não vades ter com os gentios. E quando chegar numa cidade onde moram os samaritanos, vocês não entrem nessa cidade. E Jesus completa assim: vai antes aonde estão as ovelhas desgarradas de Israel. Então, vamos dizer assim, isso parece que faz um contrassenso e de certa forma entra em choque. Primeiro ele mandou para colocar para todos verem. Aí depois ele olha para o Senhor e fala: não vai lá não. Qual será o motivo? E o modo como Jesus ensinava, fazia as suas preleções, as suas declarações, ele falava muito por parábola, que eram umas histórias onde o ensinamento estava incrustado, né, no meio da história. Ou seja, tinha uma história que falava uma coisa, mas se tivesse 100 pessoas, poderia ter 100 entendimentos diferentes. Cada um entenderia de uma determinada forma. E quando Jesus terminava aquela fala, geralmente ele falava assim: ouça quem tem ouvidos de ouvir, e veja quem tem olhos para ver. Ou seja, naquele momento, ele terminava o messianismo, sendo que todos ali que tinham escutado aquela história tinham compreendido alguma coisa, mas a compreensão tinha sido de acordo com o entendimento de cada um. Aquele que tinha mais espiritualidade conseguia enxergar uma mensagem mais profunda, e aquele que tinha menos profundidade no seu entendimento escutava uma coisa como se fosse uma coisa do cotidiano. É como se Jesus estivesse falando uma coisa do dia a dia. E aquele que tinha coisa compreendia. Jesus está querendo dizer isso. Ou seja, falava para todos, mas os entendimentos eram diferentes. Então Jesus está aparentemente entrando em contradição. E certa vez os próprios discípulos estranhavam esse fato. Perguntavam para Jesus: mas por que o Senhor fala para esse povo por parábolas? Ou seja, tinha um ensinamento, mas o ensinamento estava embutido. Jesus fala assim: se eu falar a lição, eles não conseguirão entender. E julgando dessa forma, a lição ficou para aquele tempo, e até hoje nós estamos aí lutando para compreender essas parábolas. Até hoje a gente está aí, tem vários livros que nos ajudam a tirar o símbolo que estão por detrás de cada ensinamento, o que tal coisa queria dizer, aí clareia o nosso entendimento um pouco. Então vamos dizer assim, Jesus falou: não ponhais candeia debaixo do alqueire. E depois Jesus vem e fala
parábola. Manda os discípulos entrar na cidade do samaritano. E ao mesmo tempo, também para não encontrar com os gentios. O que seriam os gentios? E às vezes essa lição, a gente pensa que tinha a ver lá com aquele trabalho que os discípulos faziam, lá naquele tempo. E o que essa lição teria a ver, às vezes, conosco hoje, nessa época que nós estamos vivendo? Né? Vamos consultar os pendrive, né? Então, os irmãos, assim, entendeu? Então a gente ficou nessa situação. O que seria isso? Que explicação? Aí Allan Kardec, no capítulo 24, 89, ele procura dar uma explicação. Que realmente Jesus mandou dessa forma, porque, primeiro, ele mandou não ir nos gentios, nem naquela cidade do samaritano, mas antes procurar as ovelhas desgarradas de Israel. E quem seriam essas ovelhas desgarradas de Israel? Se alguém quiser falar, pode ajudar. Essas ovelhas desgarradas seriam aquelas pessoas que eram judeus, que já aceitavam a ideia de que Deus era um só, e estavam afastados daquele momento religioso. Mas eles já estavam assim, eles já tinham um ponto de começo. Eles já acreditavam em Deus. Então estava mais fácil falar com eles, porque já tinha um ponto, já havia uma preparação, aquele terreno estava arado. Eles já tinham uma ideia daquilo, então era mais fácil eles escutarem do que os pagãos, os gentios semelhantes aos pagãos, que eles não acreditavam em nada, não acreditavam em Deus, não acreditavam em nada. Seria o que nós, digamos, nós usamos muito um provérbio assim, tá chovendo molhado, e falar, e às vezes não teria resultado. E já os samaritanos, de vez em quando eles guerreavam com os judeus, eles tinham umas ideias divergentes, embora eles acreditavam em Deus, mas tinham alguns pontos em que eles não acreditavam tanto em Deus, conforme os judeus, onde Jesus nasceu. Então eles tinham uma ideia assim, diferente, que quando os discípulos chegassem lá e fossem ensinar, transmitir o conhecimento, haveria o que nós debate, polêmica, em torno da incompreensão dos pontos de vista diferentes. Então Jesus estava querendo primeiro resgatar essas pessoas que já estavam caminhando e preparadas, para depois, então, um outro momento posterior, que, vamos dizer assim, Paulo fez esse trabalho, que foi sair esparrando, pregando o Evangelho em várias comunidades, onde ele ia passando, e por onde ele passava, ele começava a falar de Jesus. E quando Jesus falou para aqueles discípulos, que quando eles chegassem no lugar, se eles, por exemplo, se eles por acaso entrassem no lugar que tivesse pagão e gentil, que eles evitassem, mas quando eles chegassem no lugar onde estavam aquelas pessoas que já tinham conhecimento de Deus, do Deus único, que ainda estava meio afastado, meio em dúvida, o que ele pediu que esses discípulos falassem? Que o reino fala só isso, o reino de Deus está próximo. Quando a gente fala que o reino de Deus está próximo, é como se fosse hoje dizer para nós assim que está chegando um momento aí, para quem tem lido o Espiritismo, está chegando um momento aí que o nosso planeta vai mudar de prova e expiação para uma categoria melhor. E aqueles que não estão preparados vão ser levados para os planetas novos e primitivos. Então é mais ou menos isso. Olha, está chegando essa hora. Ou seja, é um aviso para nós voltarmos a pensar na parte espiritual que nós temos. Então fica assim, essa é a situação. E por que ele evitou falar para os discípulos, evitar os gentios e os samaritanos? Porque eles, embora Jesus explicasse muitas coisas para eles, mas eles estavam iniciando também. Eram iniciantes. E haveria muitas situações em que eles não conseguiriam aquele trabalho tão árduo. É como se nós hoje pegássemos uma professora de 5º ano, né?
e fosse, vamos dizer assim, uma professora que costuma dar aula, acho que eu estou me enrolando aqui na explicação, porque eu quero dizer assim, é como se botasse uma pessoa que vai ensinar quinto ano para os meninos de primeiro, ficaria uma compreensão muito difícil, sendo que os meninos começam do primeiro, vem para o segundo. Tem que começar na alfabetização, lá embaixo. O bebê alfabetiza, e vai crescendo, vai crescendo. Hoje, por exemplo, nós aqui estamos pensando, nossa, como é que eu hoje sei ler? E lá no começo eu até chorava, porque eu não entendia. Depois a gente vai acontecendo e a gente vai aprendendo. Então é isso. Quando se aqueles discípulos de Jesus fosse procurar aquelas pessoas, os gentios, os samaritanos, primeiro os pagãos, daquele semelhante aos gentios, vamos dizer assim, eles não tinham, nem em Deus eles acreditavam. Ia ser um comecinho assim, que ia ser uma grande, que Kardec fala lá, seria uma grande para salvar, para isso, por não pegar, seria muito mais fácil ir atrás das ovelhas desgarradas de Israel, que pegaria muitos aceitariam um chamado novo e caminharia. E a época dos gentios, dos pagãos, seria mais para frente, em determinado lugar. Alguém quer falar alguma coisa? Nadinha, vamos ficar lá, deixa eu tentar. Tá entendendo. Só que a minha irmã ali, o namorado, deu umas risadinhas. Tá bom, tá? Então, meus filhos, deixa eu. Nós agora, então, os gentios então, não estavam preparados para receber lição. E agora, o que isso tem às vezes a ver conosco no hoje nosso? Nós estamos aí. Lembrando que eu vi uma situação certa ocasião que eu gostei muito da ideia. Quanto a qualquer religião que nós entramos, aqui nós estamos na casa espírita, como é que isso funciona conosco? Primeiro a gente vem adentro da casa espírita e primeiro a gente entra para o espiritismo, vamos dizer assim. Aí a gente dá um tempo aqui na casa espírita, aí tem os cursos, tem palestra, tem os livros para a gente estudar. A gente aprende, a gente entra, depois esses cursos, essas coisas levam o espiritismo para dentro de nós. Só que chega uma hora que o espiritismo está aqui dentro, a terceira etapa depois que ele entra na gente é sair. Tem que sair da gente de algum jeito. Sai de nós através das nossas palavras, sai de nós através dos nossos atos, das histórias que a gente conta, do nosso modo de proceder. É quando então a gente sai, igual os discípulos saíram lá, e nós vamos sair pelo mundo. E como é que é sair pelo mundo? Aí nós vamos encontrar, naquela época chamava pagão, chamava samaritano. Hoje ele está tudo misturado, a humanidade estudou bastante. Quem poderia se representar esses pagãos para nós? Os ateus? Tem os ateus. Deixa eu fazer uma colinha aqui. Tem os ateus e quem mais? Materialista. Céticos. Agnósticos. Quem? Os agnósticos. O que é agnóstico, meu irmão? Me ajuda. Para crer. Só Ouviu ouvir? que só crê quando ele vê materializado o fato Você acontecer. pega. Aqui eu peguei lá em Allan Kardec, no tópico 10, começa assim, ó. Os gentios modernos são aqueles incrédulos. A gente tenta explicar para eles, eles não querem entender. Nem entender. Não é concordar com a gente, não. Não sei se vocês fazem isso. A gente fala e a pessoa, além de não entender a gente, além de não compreender, não entende. Porque, por exemplo, eu posso concordar com umas coisas, mas eu entendendo o que a pessoa está falando, eu falo, não, eu entendi o que você falou, mas eu não penso assim, diferente. Mas porque a pessoa não quer nem entender o que a gente fala. São os incrédulos. Nós vamos encontrar alguém assim? Pergunta para nós estamos preparados para fazer para chamar essa pessoa? Fazer uma. O espiritismo entrou na gente. Nós entramos no espiritismo, o espiritismo entrou na gente, agora nós temos alguma condição de fazer o espiritismo sair da gente. Ajudar alguém que está
A gente tem que respeitar. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Não é o momento dele. Porque às vezes nós ficamos meio vaidosos, tanto que Allan Kardec lá no Evangelho fala assim, que não é fora da, a gente tem assim, muitos irmãos nossos de outra religião falam, fora desta minha religião não há salvação. Allan Kardec chamou a atenção disso dizendo assim, fora da caridade não há salvação. Qualquer pessoa de qualquer religião, ou mesmo que manifesta religião nenhuma, se ele tiver um coração bom e fazer o bem, ajudar a pessoa, ele terá um futuro espiritual melhor. Inclusive, tem uma pergunta do Espírito, pergunta se o conhecimento do Espiritismo fará grande diferença quando o nosso desembarque acontecer, nós chegarmos no mundo espiritual, vai fazer muita diferença? Depende da ação. Depende da ação nossa. É o que os Espíritos falam. O conhecimento, às vezes, não fará nada. O que vai fazer são as nossas boas ações. É aquilo de bom que eu faço. Né? Então, meus irmãos, nós estamos nessa, vamos dizer assim, nós estamos levando, tendo a condição de levar esse evangelho em muitas situações. É que ele chamou primeiro de incrédulo sistemático. Tem gente que não acredita mesmo. Inclusive, a nossa própria doutrina espírita, ela é um pouco assim, ela coloca a gente, ela une três coisas muito difíceis de juntar numa só. Por exemplo, quais os três aspectos do Espiritismo? Quem pode falar? Religião e ciência. Ciência, filosofia e religião. Olha aqui, ó, três coisas. A primeira é religião, é para despertar em nós o quê? A fé. E qual que é a função que tem a filosofia dentro da gente? É acreditar ou não acreditar? Acreditar de uma forma raciocinada, né? Às vezes a filosofia nos leva mais a duvidar, para a gente pensar melhor, para a gente ter o que os espíritos chamam de fé raciocinada. Você acredita nisso? Acredito não. Mas a gente vai pensando, aquela pessoa vai trabalhando a ideia, na razão, chega uma hora que ele crê. E ele crê. Até tem uma pergunta interessante lá no livro Consolador, que nos chama a atenção. Qual que vocês acham que é? Vocês acham importante crer em Deus? Vocês acham? Pode falar. É importante. Pois é, lá, uma vez um rapaz veio lá do Rio de Janeiro, que deu uma palestra aqui, e falou assim, primeiro coisa que ele falou assim, eu não creio em Deus. Ele era espírita, assim, de fazer muitas tarefas. Como é que um homem desse sai de lá para fazer isso? Fala a merda dessa. Pronto. Aí ele começou assim, a gente, nossa, vamos ver quem vai sair, mas aí como é que ele consertou? Você acredita em Papai Noel? Não, mas você já acreditou? Já. Você acredita em Saci Pererê? Hoje não. Hoje não, mas já acreditou? Já acredito. Então é essa história. Você acredita em Deus? Vai chamando de falar, já acreditei, hoje não. Então o caminho de Deus é inverso. A gente não tem que realmente acreditar em Deus. A gente tem que caminhar para um lado que a gente não acreditar em Deus, porque a gente, igual eu estava lendo um livro do tio Speaker, do Tíbio Bernardo, do Sr. João Godoy, não tenho fé. Não tenho fé, eu tenho certeza. Então é diferente ter fé e ter certeza. Então esse negócio, eu acredito em Deus. Aí ele acreditou, ele falou esse negócio assim, eu acreditei há muito tempo atrás, ele usou esse eu acreditei, agora eu deixei de acreditar, porque agora eu já passei a ter a certeza dessas coisas. Aí sim, ué. Passou a ter certeza. Então a gente chega uma hora, o nosso caminho é chegar um momento que a gente, a filosofia nos leva a acreditar nas coisas, não, nem acreditar não é saber das coisas com muita profundidade, de tal forma que a gente passa a ter certeza. Qual que é o lema do Espiritismo que fala isso? Tem um? Fé inabalável, né? Aquela fé que não se abala, só é aquela que encara a razão frente a frente de todas as épocas da humanidade.
E onde é que a gente fortalece o nosso conhecimento? É através da filosofia. Então a gente trabalha a filosofia perguntando, será que é isso? Será que não é? Então, meus irmãos, está vendo aqui, ó, enquanto a fé quer que a gente acredita, a filosofia quer que a gente duvide, para chegar a ter certeza. O irmão falou que é o que mais? Doutrina. Não, assim, é ciência. A ciência e religião. Ciência. E a ciência também é mais ou menos que nem a filosofia. Ela está mais para fazer a gente duvidar das coisas e exigir prova. Então nós temos duas coisas que faz a gente. A ciência quer que a gente prove para a gente aceitar. A fé quer que a religião quer que a gente acredite, que tem que acreditar em Deus. E a filosofia quer que a gente pensa até entender. Então, entender os processos. O que está acontecendo. Então aí que a gente caminha para ter essa fé raciocinada. Daí sim nós vamos enfrentar todo esse encaminhamento. Então nós temos para isso os nossos cursos na Casa Espírita, tem umas palestras. O livro que eu pego, eu posso pegar emprestado lá, que eles estão emprestando, eu pego e vou levar para minha casa e vou fazer o meu entendimento, fazer minhas dúvidas ali, sem nenhum problema. Agora vamos voltar à nossa história do como é que nós temos essa situação. Eu queria lembrar um caso aqui que aconteceu há muitos anos. Por exemplo, por que nós temos que às vezes estarmos preparados para as eventualidades da vida? Vou contar um caso aqui que quem contou há muito tempo atrás, ele vamos dizer, ele era, talvez vocês até conhecem, eu posso até falar quem é, ele chama Franklin, ele frequenta aquele centro espírita Serra Maria de Nazaré, que tem lá, na saída do Prata. Ele pertence a uma mocidade, né, no tempo de rapaz, hoje ele está mais de idade, participava lá, era um dos líderes daquele pessoal, ele era muito consultado nas dúvidas e tal, e certa vez uma moça procurou ele. Essa moça procurou ele com a seguinte indagação. Ela tinha uma colega de trabalho que tinha engravidado. Estava grávida. E ela estava com problemas familiares, alguma coisa assim, ela queria abortar a criança. Ela estava assim. Olha como se uma moça quiser abortar, parece uns 500 para incentivar ela a abortar. E se for ver quantos aparecem para falar para ela não abortar, às vezes é um, dois, bem menos. E essa moça foi mais ou menos nesse batido. A moça chegou e falou assim, eu estou querendo abortar, ela falou assim, o que você acha? Você é espírita? O que você me diz que eu devo fazer? Eu devo abortar ou não? Essa moça ficou, participava um certo tempo, lá não estava, digamos, ela estava enfrentando um gentil muito convicto ali, né? Estava difícil de demover, e ela não sabia o que ela falava. Era uma coisa pesada para ela. E o que aconteceu? Ela falou assim, ó, você vai fazer o seguinte, domingo tem reunião na mocidade, eu vou perguntar para o meu amigo lá, o Frank, ele vai ver o que ele me fala, para me ver o que eu tenho que fazer. Então eu estou aqui te falar. Aí a moça não tinha nada, a outra não quis falar, e ela foi embora. Aí quando perguntou na mocidade, o rapaz falou, nossa, e se ela agora já abortou? E se agora já abortou? E se agora já suicidou? E se agora? Então, muitas vezes nós temos que estar preparados na nossa caminhada. Se a gente não estiver sabendo falar muita coisa, não, pelo menos a gente fala assim, ó, a vida continua depois da morte, ninguém morre. Pelo menos uma coisa assim que, igual Jesus aconselhou, avisa com ele no céu, está chegando. Se você não souber falar nada, fala qualquer coisa que vai ajudar a barrar aquele negócio. Vamos dizer assim, o que aconteceu lá, eu não sei. Eu sei que, vamos dizer assim, esse caso é acontecido e esse caso poderá acontecer conosco. Ou seja, nós devemos ter alguma preparação para qualquer momento da vida ser questionado em umas situações dessas. Devo matar? Devo suicidar? Devo abortar? Devo fazer isso? Devo fazer aquilo? E nós podemos ser consultados. Ou seja, a gente não vai pôr a candeia. Nós temos que ter uma candeia não escondida, sabe? Tem que ter
alguma coisa preparada para alguma emergência dessa, que pode acontecer. Pode. E nós anotamos aqui também uma situação, só um pouquinho, irmãos. Se molhar um pouco, dá para falar mais 2 horas. Vocês estão firmes. Mas não vou te dar 10 minutos só. É até 8h40? É. Então tá vendo. O nosso irmão aqui quase começou no assunto que vem agora. Por exemplo, nós espíritas, lá bem no começo do livro dos Espíritos, primeiro vamos dizer assim, não vazam aos gentios, né? Tá. Porque às vezes não tem nem a semente. Mas os irmãos nossos, como ele até começou a falar, profitentes de outras religiões, que é semelhante aos samaritanos. O samaritano acreditava no Deus, mas eles tinham alguma coisa diferente no modo deles terem, o ritual que eles faziam, o modo deles fazer. Isso acontece conosco. Por exemplo, nós somos espírita, temos o Evangelho como nosso livro, mas, no entanto, o modo de proceder do espírita é diferente do nosso irmão católico, é diferente do nosso irmão evangélico, o modo de vida. E Allan Kardec, bem lá no comecinho do livro dos Espíritos, ele chama a atenção por que surgiu a palavra Espiritismo, e nós espíritas somos praticantes do Espiritismo. Então, assim, existe espiritualismo, e se ele pegar no livro disso, bem lá no começo, na carta dele assim, está assim, filosofia espiritualista. Filosofia espiritualista. Ou seja, ele chamou a atenção. O que é espiritualismo? Se eu fosse, todos nós somos espiritualistas, os católicos são espiritualistas, os evangélicos são, e nós somos. Peraí, mas então todos somos espiritualistas e todos nós pensamos iguais. Na verdade, existe uma classificação materialista que acredita só na matéria, que não quer saber de espírito, só acredita na matéria, tudo. O espírito nasceu, o dia que o corpo nasceu, e vai o dia que o corpo morrer, acabou. E a minha alegria não vem do espírito, a minha tristeza não vem do espírito, é do corpo. São as reações químicas que acontecem, ninguém faz isso. Eles pensam assim. Já o espiritualista, os nossos irmãos católicos, pensam, a forma deles é, a alma foi criada junto com o corpo, vai continuar depois, mas vai para um lugar, esperar um determinado momento, né? Ou seja, os católicos pensam assim, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, já tem lugar definido. Já os nossos irmãos evangélicos pensam que vai dormir até a volta de Jesus. E nós, espírito, aí o espírito já viveu antes, o espírito depois da morte vai continuar vivo. O espírito pode vir conversar com a gente nas reuniões mediúnicas. Os espíritos que morreu pode encarnar de novo. Então eles são espiritualistas sim, mas não é bem igual ao espiritismo. O espiritismo pensa que vai ficar vivo, mas igual, vai voltar para conversar, vai voltar para encarnar, não morrerá jamais, não irá para o inferno, vai para o mundo espiritual, depois vai nascer, vai tornar a nascer, até virar espírito. Esse é o modo do espírita pensar. Aí eu penso dessa forma, espírita, eu vou encontrar uma pessoa evangélica e vou enfiar na cabeça dela. Vai debater. Eu acho que sem encarnação não tem base. Não tem base, mas os nossos irmãos que são espiritualistas, mas que não são espíritas, eles não tem reencarnação para eles. Embora a reencarnação não é invenção do espiritismo. A reencarnação é uma Filosofia oriental. aquele povo antigo lá, por exemplo, lá na Índia, eles pensavam, é diferente como o espírito. Por exemplo, se a pessoa faz mal, ela pode até vir nascer no corpo animal. Lá, reencarna no corpo do animal. Nós não. Existe um progresso. Não volta atrás. Tem sempre não tem, né? Tem. Então os irmãos percebem assim que existe uma diferença no modo de pensar. Aí eu sou profitente do espiritismo. Aí eu encontro uma pessoa evangélica e que representa o judeu, nós não, o judeu. Eu vou encontrar um samaritano que pensa que é espiritualista, mas pensa diferente, igual os judeus com os samaritanos.
Aí eu vou falar para ele que o meu é superior. Mas nós podemos falar com os irmãos de outros credos naquilo que não vai confrontar uma bandeira religiosa com a outra. Falar do Evangelho, a gente pode falar das mesmas coisas sem levantar a bandeira religiosa. Sem entrar nessas coisas que são diferentes. Exato. Porque a parte comum do Evangelho é igual que eu falei agora há pouco. Ser espírita vai me ajudar lá no mundo espiritual, após o meu desencarne? Vai dar um esclarecimento, né? Ajuda a fazer essa ponte. Vai me ser útil. Mas que vai me falar que eu vou estar na posição melhor do que o outro de outra religião? Não. Não vai dizer isso. Por quê? Vai depender do que eu fiz, como eu fiz, o resultado das minhas ações. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, embora, mas eu sou entusiasta, eles estão atrasados. Não sabendo lá, Allan Kardec não falou dessa forma, fora da caridade não há salvação, que ele fala, não falou outra coisa. E nós já tivemos em outras religiões no passado. Então a gente tem, hoje mudamos, eles podem mudar, pode, mas com o tempo, cada um vai ter seu tempo, todo mundo vai, o importante é o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Então nós vamos encontrar os samaritanos e os gentios pela vida. Ou seja, aqueles que não acreditam em nada e aqueles que acreditam diferente da gente. E, no entanto, a gente tem que, igual a falou, nós temos que achar os caminhos de levar e ver os pontos comuns, até aprender. A gente vê que eles aprendem conforme o nosso modo de pensar, mas a gente não quer saber de aprender, de ter paciência com eles, não. A gente não sabe nem como é que é. Para falar a verdade, a gente até precisa saber um pouquinho deles, que tem coisas que vai. Se nós acreditamos nessas coisas aqui, fizéssemos aquilo que eles acreditam, nós íamos evoluir muito. Mas não vou dizer que talvez eles não façam tanto e nós também não fazemos tanto, não. A gente faz meio que de conta, né? A gente precisa de mais. Então, meus irmãos, tem só lembrando uma frase aqui para nos consolar, muitas vezes a gente está procurando, a pessoa que é os incrédulos, aquele povo incrédulo, aquela pessoa que sabe, que acha que ela é muito importante. Eu até notei aqui uma frase que a gente mais antigo usa, mas que o pessoal fala, ele se acha, né? A gente se acha, a gente se acha. Então tem pessoa que se acha e pensa que é importante, e que Deus faz questão que ele seja esclarecido. Não, ele vai dar tempo ao tempo e ele vai chegar no tempo dele normal. Ainda tem mais 2 minutos. Então, meus irmãos, aqui que o Allan Kardec fala uma coisa. Às vezes nós queremos esclarecer uma pessoa por quê? Porque aquela pessoa ela é o doutor, aquela pessoa é formada num curso lá, e seria importante se aquela pessoa viesse para fazer parte do nosso time. A gente fala assim, e às vezes a gente bate e não consegue nada. Ele fala que existem 100 cegos. Ele fala, eu usou mesmo essa palavra, em vez de a gente querer converter uma pessoa que a gente acha que é importante, e tem 100 pessoas perto da gente querendo, preparar para receber a semente, e nós ficamos insistindo às vezes naquele negócio. Então, é mais fácil abrir os olhos de 100 cegos que quer ver, do que de uma pessoa que se acha e está todo orgulhoso, E por último, eu queria até narrar um fato assim, que aconteceu comigo há muito tempo. Eu fui trabalhar num determinado lugar, e lá a gente fica achando que a gente se torna espírita de pouco tempo, né? A gente fica entusiasmado e acha que tem que sair falando para todo mundo. A gente não deve negar, né? Diz, o que é o espírita? Mas a gente sai, a gente bota na bandeira, se eu sou espírita, tem que procurar que eu te conto o que tem que fazer. E eu tinha um rapaz que trabalhava lá, e ele mostrou assim, um certo interesse, mas estava numa roda assim, ele perguntava as coisas, e eu fui tentando responder, né? E aquele negócio, você já viu, quem falou que
do Corinthians e do Palmeiras aqui. Você já viu dois jogadores, dois torcedores torcer? Eles entram em acordo? Não. O corintiano entra em acordo com o Palmeiras e não entra. Eu estava conversando com aquele rapaz assim, parecia. De repente me veio aquele negócio que eu estava parecendo, não estava conversando, não era sobre religião, não, eu estava discutindo futebol. Eu falei assim, nossa, eu vi que eu tinha caído numa armadilha. Então a gente tem que ter cuidado nessas horas que poderá acontecer com a gente. A pessoa engana a gente, mostra um interesse dele, ele está zombando na gente. Então vamos dizer assim, se a nossa doutrina exige a filosofia, é para fazer a gente raciocinar. A ciência é para a gente comprovar. E a religião para a gente ter fé, na hora das nossas conversações, que a gente possa usar também essas três coisas. Porque às vezes, vamos dizer assim, alguns ramos da filosofia, me parece que é do Sócrates, do Platão lá, ele não respondia a pergunta assim muito não. Você perguntava, te perguntava uma coisa, ele não te respondia, ele fazia uma outra pergunta que dava que estava respondendo, mas não estava encerrando com o papo. Vai lá, ele fazia todo aquele negócio. E às vezes a gente esquece desse detalhe na hora da a gente encontra os gentios, os samaritanos, que representam aqueles que pensam diferente da gente, e a gente vai, despeja aquilo ali, acha que está fazendo coisa, e às vezes a gente não está fazendo nada. Assim, então, é só para a gente coisa assim, vai aparecer gentio na nossa vida, vai aparecer samaritano, vai aparecer as ovelhas desgarradas, o negócio que teve agora. Quem a gente vai procurar ajudar com a nossa fala, com o Espiritismo saindo da gente, né? Ou seja, com a nossa boa vontade. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem que o Evangelho marcou para a gente trazer aqui hoje, e nós esperamos que os irmãos tenham. Só pode continuar, daqui a pouquinho a menina vai chamar. Aí assim sai uma primeira turma, depois sai a outra. Depois? Até 8 horas, mas só que tem um passo. Aí o senhor pode ir lá tomar o passo, voltar e depois eu faço a prece. de preferência, né? E esse ano não tem assim, você faz a prece no final, tem que fiz a prece aqui. Entendeu? O pessoal, né? Uma vez eu fui, aí depois eu falei, não tinha feito. Então, é essa situação que poderá surgir para todos nós, né? Eu vou dizer assim, nós. E o Emmanuel nos fala numa das suas falas lá, que a maior caridade que nós podemos fazer para o Espiritismo é a sua divulgação. A gente pode dar um livro, nós podemos escrever uma mensagem, uma carta. Ou seja, nós temos essa oportunidade de levar. Podemos abrir um canalzinho aqui, o Jotinha Divulgações. Tem um canalzinho aqui, estou fazendo a gravação, Jotinha Divulgações. Coloco no canal, coloco no Facebook, estou divulgando. Então, nós temos que fazer um ponto assim, não é? Nós não podemos colocar a candeia de cima, nós temos que estar. Assim, não escrever um negócio assim na minha. Eu sou espírita, sair assim. Mas se alguém nos perguntar, você é solto. Antigamente o povo falava mais ou menos, encontrava dois espíritas. Numa época mais antiga que, como diz alguém espírita, passou-se uma época, espírita, ser espíritas até diz que é como se você estivesse permitido. A gente escutava. Aí depois passou uma época do espírita. Senhora. Então, só um comentário. Aí passou a ser chique, né? Aí diz que dois espíritos encontravam assim, falava assim, você vai lá domingo? Não falava que era aquele cedo, você vai lá domingo? E depois de lá, onde você vai? Não falava, vamos cedo, não. Você vai lá? E depois de lá? Aí vamos no shopping, no Carrefour, mas não falava assim, você vai lá hoje? Bom, mas a gente não fazia, não falava assim, né? Deu a hora? Deu. Agora vai o passo, né? Metade, se eu quiser ficar aqui, Não, tá bom. Então, Vamos finalizar aqui. Muito obrigado por estarem conosco aí. Jotinha Divulgações. Uma boa noite a todos.